Aula 2 de Física. Movimentos e leis de Newton. Conceito de movimento, deslocamento de um objeto ao longo do tempo em relação a um diferencial. E primeira lei de Newton. Inércia. Um corpo em repouso ou em movimento permanecerá assim a menos que uma força externa atual sobre ele. Segunda lei de Newton. Força resultante que atua sobre um objeto é igual ao produto de sua massa pela aceleração. Terceira lei de Newton. Para toda ação existe uma reação da mesma intensidade e direção oposta. Desenvolvimento da aula 2. Movimento e leis de Newton. O movimento é algo que podemos observar em praticamente tudo ao nosso redor, desde o simples ato de caminhar até os planetas. Orbitando o Sol, o movimento está presente na natureza de formas incríveis. Mas como podemos escrever? Entender o movimento de forma científica. Para isso, precisamos de um conceito fundamental: deslocamento de um objeto ao longo do tempo em realocação a um ponto de referência. Em outras palavras, o movimento cobre quando algo muda de posição em relação a algo fixa outro objeto. Para entender melhor o movimento, contamos com as leis de Newton, formulada pelo cientista Isaac Newton no século XV2. Essas três leis formam a base da mecânica clássica e ainda são amplamente utilizadas para descrever o comportamento de objetos em movimento. Vamos explorar cada uma delas. Primeira lei de Newton, lei das inércias. E a primeira lei de Newton, também conhecida como a lei da inércia, afirma que um corpo em repouso ou em movimento uniforme continuará assim a menos que uma força externa haja sobre ele. Isso significa na ausência de forças, objetos tendem a manter o que está fazendo. Por exemplo, imagine um livro sobre uma mesa. Ele não se moverá por conta própria, a menos que você empurre ou puxe. Mesma forma, um carro que está andando em linha reta é uma velocidade constante só para se houver uma força, como freio ou o atrito da entrada. A inércia é diretamente relacionada à medida que um objeto, quando maior a massa, maior será a sua resistência a mudanças em seu estado e de movimento. Segundo ele, Newton, a relação entre força e movimento, a segunda lei de Newton estabelece a relação matemática entre força e massa e aceleração. Ela pode ser expressa pela equação. Aqui, F é a força resultante em newtons, N, mm é a massa do objeto em quilogramas, kg, e a é a aceleração em metros por segundo ao quadrado, ms2. Essas leis diz que a aceleração de um objeto depende diretamente da força aplicada inversamente de sua massa. Por exemplo, se você empurra um carrinho vazio, ele acelera rapidamente, mas se o carrinho estiver cheio de compras, será mais difícil movê-lo, pois a massa aumentou. Essa lei também explica por que os objetos mais leves, como a bola, são mais fáceis de movimentar do que objetos mais pesados, como um sofá. Terceira lei de Newton, ação e reação. A terceira lei de Newton afirma que para toda ação existe uma reação da mesma intensidade e direção oposta. Em termos simples, quando o objeto exerce uma força sobre o outro, o segundo objeto exerce uma força igual sobre o primeiro. Um exemplo prático disso é o lançamento de um foguete. Quando o motor do foguete expulsa
gases para baixo em alta velocidade. Esses gases exercem uma força para cima, impulsionando o foguete para o espaço. Outro exemplo cotidiano é quando você empurra uma parede, embora a parede não se mova, ela empurra você de volta com a mesma força. Essas três leis são fundamentais para entender como os objetos se comportam em diferentes situações de movimento. Juntas, elas fornecem uma explicação clara e poderosa para muitos fenômenos do cotidiano e do universo. Ao longo da aula, você pode ilustrar esses conceitos como exemplos práticos de como empurrar um carrinho, brincar com a bola ou até observar objetos parados. A física está ao nosso redor e compreender as leis de Newton nos ajuda a enxergar o mundo de forma mais clara e científica. Aqui termina a aula 2. Abraços e até a próxima.